Rapaz, e o pau fechou lá na Jovem Pan entre o Mauro César e o Pilhado, falando de Vinícius Júnior. Porque eles não sabem o calo que aperta. É muito fácil, para nós que somos brancos falar isso, ô Pilhado. É muito fácil. Eu quero saber para quem é alvo de racismo a vida inteira, como ele e muitas pessoas, o que é ser tratado dessa maneira. Você vai ver tudo isso comigo no vídeo de hoje, mas antes dá um like e já me segue aqui, beleza? O assunto era Vinícius Júnior e o Mauro César perdeu um pouco a paciência porque o Pilhado estava indo por uma direção que ele não concordava nada. Isso óbvio, já não considero o Vinícius Júnior intocável. Acha que isso pode comprometer o restante da temporada do Vinícius ou não, Mauro? E outra, né? Pessoalmente falando, o quanto isso pode gerar de repercussão negativa para o Vinícius Júnior na imprensa e dentro do time? Bem, o que você falou antes aí dos torcedores que ficam torcendo o nariz para ele porque ele falou do racismo, eles queriam que falassem o quê? Eles querem que o jogador que é alvo de racismo fique contemporizando e baixando a cabeça para os racistas. Eles é que façam alguma coisa para acabar com o racismo no país. Isso aí está corretíssimo. Se alguns torcedores que você conversou tem algum tipo de resistência a ele, preferem o Robinho, preferem outros, que se dane. Eles preferem o Robinho, que por outras razões até está preso, né, do que o Vinícius, porque protesta contra o racismo. Tá bom, beleza. Opção de cada um, né? Opção de cada um. Que se dane. Isso aí, o Vinícius está corretíssimo. Comprou a briga, vai até o final. Não quiser, negocia. O clube querendo ele, não vai faltar. Por hoje ele está errado. Está errado e vai arcar com as consequências disso. Atitude totalmente inadequada, desrespeitosa. O técnico é o técnico. Se você não concorda, você vai lá e conversa com ele de uma outra forma, né? E argumenta, pô, estava jogando bem, por que eu estou saindo? Saí com 71 minutos, né? Porque os outros saíram uns 90 minutos, saíram no final do jogo para ser aplaudido. Ele saiu com 71 minutos. Então ele falou, pô, eu estava jogando bem, por que eu saí? O que está acontecendo? O que eu não fiz que você quer que eu faça em campo? Conversa lá dentro com o técnico, dialoga. Agora, fazer esse piti todo, xingar, tá errado, pô. Tá errado. E depois ainda voltou para ficar brigando ainda lá, todo nervosinho, galinho de briga. Tá errado. Tá errado. Claro que tá errado. Tudo errado. Os números do Vinícius com o Xabi Alonso são 19 jogos do Xabi Alonso, né? Ele jogou 90 minutos apenas 3 vezes e foi reserva em 3 jogos, tá? Dos 19 jogos do Xabi Alonso, então só em 3 jogos ele jogou o tempo inteiro. Já era, né? Já é uma relação um pouco estremecida. Já é uma relação um pouco estremecida do Vinícius Júnior com o Xabi Alonso, com a torcida. E aí eu entendo o Mauro César Pereira, só que eu também entendo o lado do espanhol, que não é racista, ficar indignado com a declaração do Vinícius, tá? Porque o Vinícius Júnior, ele deu uma declaração que ele generalizou o país. Você falar contra esses racistas vagabundos... O que os espanhóis não racistas fazem com relação aos racistas? O que os espanhóis fizeram com relação ao pessoal de Valência? Continuam jogando em Valência, continuam tratando... eu digo, o cidadão espanhol, o cidadão fica indignado uma pinóia. Os jogadores não fechavam com o Vinícius. Ele era tratado daquela maneira, os jogadores ficavam... Até os colegas de time ficavam distantes. Depois um ou outro que fechava com ele. O Ancelotti demorou a se manifestar a favor dele, ele brigou sozinho um bom tempo. Mauro, a torcida do Real cansou de abraçar o Vinícius. Que nada. Abraçar como? Abraçar não apoio. Eu digo apoiar pra valer. É ser enfático. Aí estão zangadinhos porque ele falou. O país se apresenta como tal, pô. Então mudem isso. Mauro, o que eu tô dizendo, eu não sou capaz de chamar a Espanha toda de racista. Não tô dizendo que a Espanha toda é de racista. Eu tô dizendo que o cara que está indignado deveria ficar indignado com os racistas, não com ele. Porque eles não sabem o calo que aperta. É muito fácil para nós que somos brancos falar isso, ô Pilhado. É muito fácil. Eu quero saber para quem é alvo de racismo a vida inteira, como ele e muitas pessoas, o que é ser tratado dessa maneira. Para a gente é cômodo falar, cara. É muito cômodo falar. Não é racista. E quem é espanhol e ouve o cara falar que o país dele não merece receber uma Copa
porque é não racista, merece mesmo. o cara tem o direito. E não merece mesmo. Não merece mesmo. E não merece mesmo, porque tem racista lá dentro que insiste em ser racista. Ele foi mais uma vez tratado como macaco pelos valencianos. Mais uma vez. Mauro, mais então uma vez. Eu não esqueço o dia que o Gustavo Hoffmann, lá da ESPN, entrevistou uma brasileira que estava na arquebancada do Valência e ela disse que chamou a polícia falou para ela: isso é coisa de futebol. Isso é, a Valência está dentro da Espanha. É território espanhol. Tem racista nos Estados Unidos? O rei é o mesmo. Tem racista nos Estados Unidos? Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo outra coisa. Eu estou falando de coisa distinta. Você está minimizando, cara. Você está minimizando. Você não pode generalizar o país. Não, eu não estou defendendo generalização. A indignação dele é pertinente. Eu acho que se luta muito pouco. Claro que é. Se luta muito pouco. Como na Argentina se luta muito pouco contra o racismo. Eu falo a mesma coisa para os colegas da imprensa argentina. Não adianta vocês fazerem um textinho, uma coisa ou outra. Quando aparece um argentino, pode ser chamando o brasileiro de macaco em jogo de futebol, vocês têm que fechar em cima disso. Exigir que se criem leis no país contra o racismo. Mas isso aí é indignação. Porque lá o que eles pedem, por exemplo, é para o cara que vem ao Brasil, eles recomendam: olha, não cometa ato racista no Brasil, você pode ser preso. Ok, mas é pouco, tem que fazer mais. E na Espanha eles tinham que fazer mais. Se incomoda, se incomoda o cidadão branco espanhol, é porque lá dentro eles toleram o racista. Eles toleram o racista. Aqui no Brasil não. Aqui você vai em cana. Aqui, olha, nós temos muitos problemas, mas aqui, se você cometer racismo, você pode ir em cana. Nesse país não acontece nada. E é muito fácil a gente falar sobre isso. É muito mais fácil de falar, porque a gente não sente isso. Ele sente, desde garotinho, lá de São Gonçalo, com certeza. Os Estados Unidos vão receber uma Copa e tem muito racista. Canadá vai receber uma Copa e tem muito racista. Não é isso. Todo mundo. Qual foi o caso? Qual foi o caso de racismo recente? Qual foi o caso recente de racismo nos Estados Unidos que teve grande repercussão, como os casos sistemáticos contra Vinícius Júnior em território espanhol? Qual foi o caso? Vários, teve até... Não, o caso recente que houve agora. Não, houve outro caso. Black Lives Matter. Não, tudo bem, você está mudando. Eu não estou mudando, Mauro, eu só estou falando que o racismo... Estou falando do caso específico dele, cara. Ele foi alvo, ele está desabafando. Mas eu sempre fui a favor do desabafo dele, sempre. Mas quando ele diz que a Espanha é um país racista, eu acho que ele mas é o que ele sente. Mas é o que ele sente, Thiago. É o que ele está sentindo, pô. Você não está sentindo, nem eu, ele que está sentindo. O alvo de racismo é ele. Mauro, os caras jogam banana, chamam de macaco, cara, o tempo todo, porra. Ele que está sentindo, é o calo dele que aperta no teu e no meu. São torcedores vagabundos racistas. Então, por que esses bonitões que estão zangados não se rebelam contra o cara de Valência? O cara do Atlético de Madrid botaram lá um boneco dele pendurado na forca, porra. Lá em Madrid. E a torcida do Real abraça o Vinícius, sempre abraça o Vinícius, aí acho que ele não pode reagir dessa maneira. Em Madrid tem racismo, Valência tem racismo, em tudo quanto é lugar que ele vai. Aqui nada. O que fazem lá é muito pouco. Ainda teve gente que achou que ele estava errado. Nos Estados Unidos tem racismo. Eu não estou dizendo que não tem. É óbvio que... a conversa vai a lugar nenhum. Vamos falar do caso do Vinícius. Ele pode até ter exagerado, pode, mas é o calo dele que aperta. Não é o seu, nem é o meu, nem do bonitão que você entrevistou lá. Que certamente é um branquinho racista, branquinho espanhol, que acha que é fácil falar sobre racismo sem ser alvo de racismo. Certamente ele é alvo desde criança, porque aqui no Brasil está cheio de racista também. E certamente lá em São Gonçalo ele nasceu, inúmeras vezes ele deve ter sido alvo de racismo. Chega uma hora que a tampa estoura. Eu sempre lembro do caso do Aranha. Eu estava no jogo de 2014, lá fazendo aquele jogo lá na Arena do Grêmio. Ali foi aquele dia que a tampa estourou. Quantas vezes esse rapaz foi alvo de racismo no Brasil? O Aranha, goleiro do Santos. Aquele dia lá eram meia dúzia de gremistas ali xingando ele. Ele falou: não, chega, basta. É isso. Com o Vinícius, acho que foi parecido. Aconteceu 1, 2, 3, 4 vezes, sempre lá dentro da Espanha. E tem vários jogadores que são como ele, são pretos também. Mas ele virou alvo dos caras. Sistematicamente comprou a briga. Eu não acho que o Real Madrid, a torcida, se solidarizem tanto assim, não. Acho muito sutil. Muito sutil. Muito sutil. E o Real Madrid é um time que só tem negros, né? Vários negros, né? Camavinga, Flamini, Alaba, Rudiger, Bellingham, Mbappé, Militão, Rodrigo. Vários, né? Poderia sair mais em defesa. Vários. Eu acho muito tímido. E os brancos que tinham... Os brancos também, você pega na época lá, Toni Kroos, sabe o que a Alemanha já fez. Você tem o Potois, sabe o que a Bélgica... Pelo menos ele sabe o que o país dele já fez. Deve conhecer, né? O Modric que sofreu em guerra. Sim. Poderia ser muito mais gente solidária. Quantas vezes eles ficavam no meio campo, um ou outro ia lá e ele brigando, discutindo com o torcedor.
Ele quase saiu na mão com o torcedor, cara. Pô, o cara pra chegar nesse ponto, hoje ele tá totalmente errado desse piti que ele deu. Mas a reação não é nem tempestiva, a reação de revolta dele, eu compreendo totalmente. Porque eu acho que é fácil eu chegar aqui e falar. Eu imagino como isso deve doer no coração do cara, ser tratado dessa maneira, sistematicamente. Ele tá lá porque ele tá lá porque o Real Madrid contratou. Não quer, não contrata, vende. Não vai faltar gente interessada. Os sauditas queriam levá-lo agora há pouco tempo, né? Negocia. Amigão, você pode até não gostar do Mauro César, mas cá entre nós, é uma voz importantíssima no jornalismo. Tem posições que ele toma de maneira muito firmes e corretas. Pode não gostar, mas é preciso dizer que o cara é sério e ponta firme, viu? E eu te pergunto, o que você acha dessa discussão toda? Que lado que você tá? Pra você, quem tem razão? Comenta aí, quero saber a sua opinião e não esquece do like no vídeo, beleza?